de direito tributário. 2. 2. Aqui é 2. Você não sabia que está custando 2, não? Aqui é 2. Vamos lá. O procedimento e suas fases, certo? Isso dentro da determinação e exigência do crédito tributário. Aí a gente vai para cá, olha gente. O procedimento do PAF, ele pode ser de duas espécies. Perdão, ele não pode ser duas espécies, eu errei. Pode ser duas fases, né? São suas fases. A primeira fase é unilateral e não contencioso. Como é esse PAF unilateral e não contencioso? A despeito da própria administração. Vamos lá? Tirou minha concentração. A despeito do que? Unilateral e não contencioso. Não contencioso é o que, gente? É a despeito da própria administração. Gente, vamos pensar. Unilateral não contencioso. Na esfera administrativa, ele é todo unilateral não contencioso? Não. Por quê? Por que na esfera administrativa ele não é todo unilateral ou não contencioso? Porque o cliente, o contribuinte, sujeito passivo da obrigação tributária, do crédito tributário, ele pode impugnar e ele terá direito a se manifestar ao processo dialético, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e de todos os processos inerentes, os meios de defesa e de prova inerentes a ele. Então, nesse momento em que ele faz a impugnação, o processo é unilateral ou não contencioso? Não. É, gente? Não entendi não. Não entendeu não? Também não. Vamos lá. Vamos por partes. Eu coloquei, mas não deu. Vamos tentar de novo. Agora vai entrar. Vamos lá, presta atenção. Unilateral ou não contencioso. Ele é, aonde é essa fase? A instalação do procedimento. Que procedimento? É até a determinação de existência. Fiscalização? Não. Não. Fiscalização já é uma coisa bonita que você falou. O que ele falou, que um unilateral não contencioso é todo o processo administrativo fiscal. Todo ele seria unilateral ou não contencioso. É verdade? Não. Todo o processo administrativo, todo quer dizer, o percurso dele todo, Não. ele é unilateral ou não contencioso? Não. Não. É, gente? Não. Por que ele não é? Porque tem o contraditório. Porque, conforme foi dito aqui por ele não é unilateral ou não contencioso, porque o contribuinte, sujeito passivo da obrigação tributária, vai poder, facultativo, né? É uma faculdade que assiste a ele, vai poder oferecer a impugnação, desta impugnação a contradição, dessa contradição devido ao processo legal, desse devido processo legal está inserido os meios de prova, os meios de perícia. Então vai surgir um processo dialético. E como é o processo dialético? O fisco fala e o contribuinte também fala. Unilateral ou não contencioso dá a impressão, a ideia imediata de que não tem uma contenda, não tem uma briga, e que é apenas de uma parte do fisco. Ou seja, se o contribuinte não impugnar, ele é unilateral. Sim. Se o contribuinte, outra colocação importante, se o contribuinte não impugnar e deixar correr a revelia, nós teremos um PAF unilateral ou não contencioso para essa situação excepcionalíssima. Deu ver? Entende? Agora você colocou um outro ponto importante. Qual é o ponto importante? Vamos lá. Esqueceu, você falou. A fiscalização. A fiscalização. E aí? A fiscalização. Ela é unilateral? Quem acha que é unilateral? Eu acho. Você tem certeza? Sim, claro, sem dúvida. Sem dúvida, é? E você acha também? Hein? Eu também acho. Acha? Eu acho. Você vem sempre à aula, vem? Primeira vez que eu lhe vejo. Não. Não? Nunca vi antes. Já vem mais algum Acho que tempo. eu sou do 10º. Ah, você veio no trimestre passado.
Ah, no mês passado. Agora voltou para esse mês. Não, eu não vi. Não, deixa pra lá, vá. Vamos lá. O fisco na fiscalização é unilateral? É bi. É unilateral? É uni? É uni? É uni? É uni? Não. É não? Vamos lá. Porque na fiscalização. você é convidado. Peraí, vamos ouvir. Através dessa dialética é que surge o nosso aprendizado. Na ação fiscal, você é intimado a apresentar a documentação. Na ação fiscal você tem que apresentar a documentação. Mas não contradizer. Ou contraditório daquilo que ensejou a ação fiscal. Aí sim. No início da fiscalização, Sim. você apresenta os documentos. Isso. E você pode contradizer Ou não. Você na fiscalização? Sim. Ele nem começou a fiscalizar ainda. Não, o procedimento já fiscal, recurso. Eu acho que é fiscalização. No meio do procedimento fiscal. Não houve nenhuma atuação ainda. Vamos lá, vamos entender. Olha, vamos entender. O fiscal chega, pede os livros. Termo de início de fiscalização. Leva os livros para casa. Sim. Você vai na casa dele para ver e debater com ele? Não, mas depois sim. Depois quando? Ah, só Antes, inclusive, tem que fazer o auto. Ele pode estar com a razão. Antes, inclusive, Ele pode estar com a razão. Sabe como? Quando você compra o fiscal, você vai na casa dele debater a questão com ele. É ou não é? Eu quero assim e acabou. não, é? Ora, desce, porra. Me pegaram, Jesus. Você está vendo? Se você vier tenso pra quarta-feira, embora o você seu não sinal de feira, viu? meus nobres, queridos, É vida pra acadêmicos, preste atenção. Sabe onde é que ele se aprende? Ali naquele shopping, Estrada do Coco. Lá no corpo, com o boné, ó, escuro. Você pode estar sendo filmado pelo Polícia Federal, né? Gente, quando ele pega os livros, eu quero aqui parabenizar o esforço do nobre acadêmico, o empenho, a dedicação. Porque o jurista é aquele debatedor por excelência. E ele tem ponto certo. Se houver corrupção, se houver compra, se houver amizade, se houver... Mas fora disso, meu querido, os nobres acadêmicos aqui estão certos. Porque quando ele pega o livro para fiscalizar, ele faz na casa dele, na repartição, e ele só volta com o quê? Como é que ele volta? Com a bomba para você assinar. Então o processo de fiscalização, por excelência, é unilateral ou não Mas eu vou contencioso. impugnar esse auto. Depois, meu querido, depois, queridíssimo. Quando Dilma fala queridíssimo, como é? Queridíssimo. Ela quer me xingar todo. Meu caso é de coração. Meu caso não é igual a de hoje, coração. Depois que você recebe o auto de infração, aí você pode impugnar. Mas durante a fiscalização, não. Porque a fiscalização é um ato privativo do auditor fiscal, do fiscal. Então, ele, por excelência, é uma fase do PAF que é unilateral não contenciosa. Por excelência. Agora, o colega colocou uma coisa interessante, porque é em sala de aula, é em academia, que os juristas, e vocês já o são, começam a pensar o direito e buscar até coisas que podem sair daqui. Não é subestimar, você não pode subestimar a sua capacidade de inteligência, não. Você pode sair daqui coisas muito novas, até doutrinas e pesquisas novas. Não é? Ele coloca uma situação muito interessante. Quando iniciado o termo de fiscalização, você pode impugnar. Tá certo? Se você impugnar, começa um processo dialético. Acusação do fisco, defesa do contribuinte. Mas se você não impugnar e correr a revelia, dentro do próprio PAF, nós vamos ter uma excepcionalidade, a unilateralidade não contenciosa dentro do processo administrativo fiscal. Por quê? E aí quem vai explicar é o autor da ideia, não sou eu. É o autor da ideia, não sou eu. Ele que vai explicar. Explica. Não, entendo aí nesse caso que não houve uma relação, não houve conflito. Não há dialética. Por exemplo, vamos imaginar aqui, ó.
Processo unilateral e bilateral. Dilma, vamos imaginar aqui. Ela teve aquela Janaína que foi acusar ela, né? Até achei bonitinha. Eu achei até bonitinha a Janaína. Agora aquele velho tá meio. Já parou. Coitado, gente boa, comigo. Mas ela, gente bonitinha. Olha só, eles fizeram a acusação. Se Dilma não faz nenhuma defesa lá, e nenhum dos parlamentares lá defende Dilma, deixa correr o prazo da revelia. Não faz defesa escrita, não faz oral, não manda aqueles dois lá defender ela, que foi outra, né? Com Aquele colega ali. aquela história de laranja, de maçã no supermercado, aquilo ali foi. Eu admiro essas pessoas que têm inteligência, né? Maçã, laranja, não sei o quê, comprou, não achou o dinheiro, puxou o cartão, não pegou, mas sei lá, uma história minha que ninguém entendeu nada, mas deixa pra lá. Mas deixa pra lá, vamos lá, voltar aqui. Se o processo de impeachment de Dilma é um processo administrativo, procedimento, como você queira chamar, ele é bilateral, contencioso e litigioso. Mas a partir do momento, por que é litigioso e contencioso? Porque outra parte vai se contrapor a ele. Vai haver dialética no processo. Mas imaginemos que, vamos imaginar, como ele colocou, que ela não responda no prazo, passou o prazo. Não mande ninguém para defender ela. E ninguém lá defenda ela. Ele vai ser bilateral como? São duas pessoas discutindo um assunto. Une é uma só. Correu a revelia, não houve defesa, ninguém discutiu. Todos os fatos apresentados estão na verdade. Está condenada com impeachment. Deu para entender? É a mesma coisa no processo tributário. Então ele coloca uma coisa muito interessante da unilateralidade e do não contencioso quando houver a revelia. E eu acrescento revelia e depois não haja nenhuma manifestação. Que a parte pode querer se manifestar depois, alegando o porquê da revelia, ou entrar com ação judicial. Ele é bom que ele pega o gancho, né? Ele vai no VAR, ele pega o gancho. É inteligente, eu gostei. Resultado da história. Aí, se você se manifesta, há a situação contenciosa ou há litígio. Mas, em tese jurídica, o processo de fiscalização é unilateral ou não contencioso, e o processo bilateral, contencioso litigioso, é aquele em que o contribuinte oferece a sua impugnação, a sua resposta, e a partir daí entra em contenda, entra em litígio, entra em lide, entra em briga, entra em contencioso, entra em lutar para não pagar ou parcialmente ou totalmente aquilo que lhe é imputado como devido para a tributação. Deu para entender, gente? Responda aí. Então, mas em tese, a unilateralidade, ela é da fiscalização, do processo de fiscalização. Certinho, gente? Vamos lá, prosseguindo. O processo de determinação e exigência do crédito tributário, que é o que, gente, esse processo? Processo de determinação e exigência do crédito tributário. Lançamento. Não, querido, ele é o quê? Ele é o quê do quê? Ele é uma espécie do gênero. É a espécie do gênero, justamente. Ele é a espécie do gênero do processo administrativo, tributário, fiscal, como você queira chamar. Então, ele como espécie, ele é o mais importante, ele vai determinar e exigir o crédito tributário. Ou ele é chamado também de processo de acertamento. E por qual a relação que tem de processo de acertamento, unilateralidade e bilateralidade? Eu fazer umas perguntas difíceis. Essa questão que o senhor falou Isso é bobo, da essa não questão. manifestação, né? Se não manifestasse, vai ser unilateral. Manifestação. Vamos lá imaginar todo o processo de início? O auditor fiscal pegou todos os documentos da loja dele, levou lá um mês, lá o que seja dos documentos, voltou e ofereceu um auto de infração. Certinho? Esse auto de infração, o contribuinte não impugnou, não ofereceu resposta, não ofereceu nada, certinho? Então o que acontece? Chegou no julgamento de primeiro grau da Receita Federal, o órgão, um julgador, manteve a decisão do auto de infração, não houve recurso para segundo grau, não houve nada. Que acertamento é que tem aqui, gente? Valor. Que acertamento que tem? Não tem acertamento. Que acertamento? Ele pagar depois essa conta. Que acertamento? Não foi esse pagar depois. Eu ligo para a menina, já
10, ela fala assim, sim, às suas ordens. Acertei alguma coisa? Acertei que é 10, porque quem terminou o horário fui eu. Agora a diferença eu ligo aquela mais melosa, né? 10 não passa, sabe como é? Você me pega 11, coisa e tal. Aí é um acertamento entre ela do horário, entendeu? Esse negócio é assim. Aqui não tem acertamento nenhum, gente. Aqui tem uma decisão do fiscal que foi aceita e acabou. Só há acertamento no processo porque unilateral. Unilateral não é um processo de acertamento, é o acerto ou não do fiscal. Se ele acertar, muito bem, se não acertar também, muito bem. O acertamento exige a dialética processual. Ou simplesmente o lançamento tributário que se dá através desse auto de infração que vai se iniciar então o processo de ação fiscal. Esse processo também tem recebido a denominação de ação fiscal, mas tal denominação parece adequada apenas para designar a atividade que se inicia com a lavratura do auto de infração. Vamos lá, vamos entender isso, gente, bora? Vamos entender isso? Quem fala? É isso mesmo? Tá tudo certo? Gostou? É isso mesmo. Quem fala, gente? Bora! Você quer saber o quê? Eu quero saber o que você entendeu sobre este processo. Também tem recebido a denominação de ação fiscal, mas tal denominação parece adequada apenas para designar a atividade que se inicia com a lavratura do auto de infração. O que é isso, gente? Por que é isso? Vamos ler? Eu vou ler devagarzinho agora, depois vocês vão ler. Vamos lá. Este processo também tem recebido a denominação de ação fiscal. Que processo é? Esse processo tributário é o processo de acertamento. Unilateral. Mas tal denominação parece adequada apenas para designar a atividade que se inicia com a lavratura do auto de infração. É o ponto G desta aula. Preciso que vocês cheguem até ele. Você sabe que tem turmas que é mais fácil chegar ao ponto G, tem turmas que é mais difícil, que luta ali, ó, sua a camisa. Eu não estou aguentando mais, chegou, não pegou, eu vou desistir, entendeu? Eu vou desistir, tá entendendo? A desistir, porque está demais. Vamos lá, mas você não, você chegou rápido. Eu tenho notado isso, você chega rápido. Chega bem rápido. Vamos lá, né? Não é não, Roberto? Vamos lá. Entendeu? Seria porque antes do processo anterior, que não era a lavratura da infração, não seria bilateral, porque não tinha as duas partes, só uma. Começou bem. E após a lavratura que entra a outra parte. Rapaz, você pode afirmar categoricamente que após a lavratura entra outra parte? Barrou, não. Existe a possibilidade. Existe a possibilidade. Vamos lá? Vamos ter tempestade de ideias aí, que aí não chegar um momento bom. Bora. Assim, o entendimento, o que você quer que a gente diga é o seguinte, é o processo. O processo quer dizer procedimento. Isso. Tá certo? E ali é uma ação do agente fiscal iniciar a fiscalização. Assim, de dar o pontapé inicial, tomar atitude. Sim. E daí? Então é isso que quer dizer, assim, tem um nome de ação fiscal, mas o nome de ação fiscal seria incompatível. Incompatível por quê? Com Porque quê? o processo depende de diferente de ação. O processo é procedimento lateral. Sim, vou ler de novo, gente. Tá tudo legal. Mais devagar, bem devagarzinho você. Olha isso. Este processo também tem recebido a denominação de ação fiscal. Certo? Ação fiscal. Mas tal denominação parece adequada apenas para designar a atividade que se inicia com a lavratura do auto de infração. Parece adequado
ação inicial. Não é o nome adequado para um processo. Um processo, Impugnação? impugnação. Não entendi nada, Samuel, mas tudo bem. Pode ser uma coisa muito nova que a gente não esteja nem percebendo. Vamos lá, diga, meu amigo, você. Tá de vermelho. É petralha ou negócio de coxinha, né? De coxinha. Tá certo. Eu entendo que o marco inicial, porque encerra-se a fase unilateral, então, com a ação fiscal, e abre o precedente para o contencioso, para se discutir a demanda em questão. Começou a melhorar. Se existe a responsabilidade fiscal do débito ou não, aí cabe questionamento. Então, a lavratura do auto de infração, ela é O início, um marco o marco inicial, para a ação fiscal contenciosa, falta só o nome. bilateral, contencioso. Bilateral, contenciosa, falta o nome. Litigioso. Litigiosa, mas falta o nome no final. Hã? Processo administrativo. É isso aí, garoto, do processo administrativo. Porque vamos imaginar o seguinte: antes da lavratura do auto de infração, eu poderei entrar com ação judicial? Não. Depende. Não. O mandato de segurança? Não. Não, está dizendo o fisco. Não, estou falando contribuinte. Então pode. A não ser que seja para impugnação. Antes da lavratura, eu acho que não. Antes da lavratura. Mas a fiscalização não tem. Vai impugnar o quê? Se não existe nada. Você acha que o contribuinte não sabe da sua vida? Ele não sabe da sua intimidade lá. Vai esperar chegar lá. Quando o homem levou, ele já não sabe o que está lá. Hein? Mas aí vale aquela regra que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. E Ele sim, vai mas dar o ele resultado. mas estou falando se ele pode ingressar com ação Poderia. judicial. Poderia, deve sim. Ele pode entrar com Olha só, gente, o que eu estou falando. Pode. Começa com P, não troque com outra letra, por favor. Ele pode. Pode. Não troque essa palavra com a outra letra, por favor. Pode com P, pode. Possibilidade, facultativo, não é obrigatório. E qual é o amparo que ele tem na Constituição Federal? O princípio da defesa contraditória da Gente, qual é o amparo que ele tem na Constituição Federal? Mandado de segurança preventiva. Não, o princípio. O princípio. Pelo amor de Deus, não faça eu sair hoje aqui triste. de seus bens, Isso também, mas tem outro mais forte. Artigo 5º, que fala muito forte, uns incisos dele aí. Quem está na Constituição aí? Quem está? Pega aí. Presunção de inocência. Artigo 5º, vá beirando aí pelos 30 aí, vá. Presunção de inocência. Mas tem um mais forte, gente. Aqui do processo legal. Não. Tem um mais forte, gente. Todos esses tá legal, mas tem um mais forte. Legitimidade. Vamos lá, gente. O acesso à justiça. O cara levou os documentos dele todos. Ele já sacou o que é que vem por aí. É comum ele fazer isso? Não. Mas como jurista nós temos que pensar em todas as possibilidades. Concorda comigo? E aqui ele está pensando as possibilidades. 30 e... Leia para ver, vamos ver se é. Todos têm direito a Todos receber têm dos direito a órgãos públicos. receber dos órgãos públicos informação do seu interesse particular ou do interesse coletivo geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Ela está certa em parte, mas não está totalmente. Sabe por quê? Porque o fiscal vai levar todos os seus documentos e diz, em tempo hábil eu vou dizer o que está acontecendo com o senhor. Senhor aguarde. Em tempo hábil eu vou dizer. Vai descendo, lá. Vamos lá. Em tempo hábil eu vou dizer, quando eu chegar aqui e terminar a fiscalização. Mas o contribuinte já sabe. Não é? Vamos lá, vai. São a todos, 34, são a todos assegurados independentemente do pagamento de taxas. Mais? O direito de...
O direito de petição. Direito de petição. direito- Vamos parar por aí? Tem mais coisa, mas vamos parar por aí. O direito de petição. Está dizendo nesse direito de petição que o processo tem um princípio de que o processo administrativo fiscal ele é unilateral? Está dizendo aí na Constituição? Não. Então, se não está dizendo, Então, é um direito pensar. seu, você pode peticionar o que você quiser. Não gostei da cara do fiscal que veio pegar os meus autos. Achei que ele vai me condenar. Você pode peticionar. Prossiga. Então, eu não estou adstrito à unilateralidade, que é um princípio do processo administrativo fiscal na fiscalização. Eu não estou adstrito, porque a própria Constituição me garante. Certo? Aí quando você vai chegar no órgão, o cara diz, mas o senhor não foi multado, já vai peticionar? Deu murro na cara do cara. Deu murro. Pá! Você não sabe, é burro, vai aprender. Entre com violência. Ora, ele vai dizer o quê, gente? Estou brincando, deixa mesmo, né? Ele vai dizer o quê? Meu amigo, eu tenho direito de peticionar livremente, independente de princípios ou o que seja. Deu para entender? Certo? Vamos lá, prossiga. A obtenção de certidões em repartições públicas. Nesse caso não vai precisar, porque o fiscal, quando levou seus livros, ele já assinou e você já ficou com a via. Legal? Tudo bem. Mas se você quiser uma certidão de que seus livros saíram de lá, também você pode, tá? Mas é desnecessário, né? É difícil você conseguir. É difícil você conseguir, mas é desnecessário. Provavelmente o 35. Vamos lá, leia, lei. A lei não excluirá da apreciação. Fale devagar, por favor, que é o momento G desta aula. Fale, por favor, devagar. Fale, por favor, devagar. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. A lei... Vamos lá agora. Você aí agora. 35, vai lá. Alto agora em bom tom. Voz de mulher bonita. Vamos lá. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. Lesão, que já se concretizou, ou ameaça ao direito. Então você poderá, não sei qual fundamento, cada caso é um caso, não é comum, mas nada impede que você entre aonde? Na justiça Contra o fisco. contra o fisco Por ato praticado pelo fisco. por ato praticado pelo mesmo na fase de Unilateralidade. unilateralidade da fiscalização. Nada impede, porque a Constituição Federal está acima de qualquer regrinha embaixo do direito tributário. Mas sem fundamento o juiz não vai deixar. Ah, sem fundamento, mas por exemplo, você já sabendo que está devendo o imposto X ou Y. Você é um tiro no pé aí. Sim. Mas às vezes, Jesus, por exemplo, Não. você tem uma lei. Não, mas vamos lá, Você mais tem uma lei, igual. você acha que a lei é inconstitucional. Entendeu? Aí, ó. Ia ter um filho assim, né? Aí, uma salva de palmas, já merece. Vou tomar na rede, essa dupla aí é infernal. Vou tomar na rede, aí, tá vendo? Melhor do que eu ia falar. Foi melhor do que eu ia falar. Você achando que, pegando o tributarista mesmo, que tenha feito com aula com o professor Martinez, que se debruce aos autos, chamando o professor Martinez para dividir com ele os honorários. O que acontece? Você poderá descobrir uma inconstitucionalidade naquela lei, hipótese, né? Aqui nós estamos trabalhando no campo da hipótese, né? Hipótese é a coisa que não é, a gente faz de conta que é para ver como seria, né? Nem todo caso, né? Nem todo caso vai buscar uma inconstitucionalidade, lógico, né? O cara está devendo mesmo o ICMS, está devendo mesmo o imposto, tem saída. Mas poderá existir um caso X ou Y, que você vai arguir a inconstitucionalidade de uma determinada lei e que o processo já encontra em processo de fiscalização. Consequentemente, você será condenado e você já argui aquele processo judicial que ele pode correr em paralelo com o processo administrativo. Aí você pode entrar. Porque a inconstitucionalidade ela pode ser pelo controle concentrado e pelo controle difuso. Quem faz o controle difuso? O juiz de direito. Então você já pode entrar com essa ação. Mesmo que essa ação seja para procrastinar uma eventual sanção sua, junto com o procedimento administrativo, você faz um bolo processual de chocolate com calda de caramelo,
vai rodando essas ações aí, administrativa e judicial e não sei o quê. Ah, não suspendeu? Ela pode suspender. Mas esta ação vai suspender? Não. A outra sim, mas essa. E aí vai rodando. Olha, dívida, quanto mais nova, como menino. Quanto mais novo, chora. Vai crescendo, vai ficar chorando assim? Não, vai se acomodando, vai ficar chorando. Entendeu? Não acontece, gente, olha lá, ó. Você pode entrar com essa ação. De repente, é lógico a possibilidade de ganhar uma ação dessa, né? Que é uma ação, digamos assim, de prevenção, que não houve ainda uma decisão do fisco, que você só se previne em que achar um juiz com a cabeça muito legal. Ele pode até, você pode pedir, porque o juiz, a jurisdição plena, ele pode suspender até o processo de fiscalização. Não digo que ele vai fazer, raramente poderá fazer. Mas ele pode, não tem poder de suspender? Qual é a jurisdição do processo administrativo fiscal, gente? Qual é a jurisdição aqui? Administrativo. Mas tem poder de jurisdição? Tem lá. Atípica. Atípica. E qual é o poder do juiz? Jurisdição. Jurisdição plena. Então, tudo pode passar pelo poder judiciário e o poder judiciário é o último a aplicar o direito ao caso concreto. Então, nada impede que você possa pedir até a suspensão da fiscalização. Imagine se você conseguir um negócio desse. Vai abrir um precedente, que eu vou lhe dizer. Vai chover ação. Nós estamos aí para estudar, gente. Quem estudar vai ganhar dinheiro. Eu ganhei pouco porque fui honesto. Vou continuar sendo honesto. Mas com a ajuda de vocês e a fé em Deus, nós vamos enriquecer na honestidade. É, velho. Com uma contazinha fora, offshore. Ah, você perguntou da repatriação? Você já viu? Tem lei de repatriação de valores imobiliários e financeiros, dinheiro. O dinheiro vem do exterior, você paga 15% de multa, 15% de tributo e você regulariza dentro do Brasil, assinado por Dilma Rousseff. na cueca. Mas essa é. Entendido, gente? Então esses dois princípios aqui são princípios que regem o processo administrativo fiscal. São princípios absolutos? Não. Vocês já viram a relatividade desse princípio. Certinho? Vamos prosseguir. Então, é melhor determinar a ação fiscal com o início da lavratura do auto de infração. Mas vamos fazer aqui uma digamos assim, um pensamento, uma imaginação. Um exemplo dele muito bom, que ele tem entrado, o fiscal levou os livros, ele entrou com a inconstitucionalidade de uma lei e o juiz determinou a suspensão da fiscalização. O que é que ocorre com a ação fiscal tributária? Suspensa. Ela passa a ser o quê? Ela tem início com a lavratura do auto de infração? Não. Tem? Hein? Tem início, mas vai ficar sobrestado, né? Se o fiscal efetuar a lavratura. Porque ele pode não efetuar. Porque ele pode chegar a decisão às mãos dele. Há uma dificuldade jurídica de se fazer isso, não tem dúvida nenhuma. Pode chegar às mãos dele e sustar a ação fiscal. Não vai lavrar nada. Ele não vai lavrar nada. Então, nem início da ação fiscal poderá ocorrer. Porém, nós poderíamos dizer que a ação fiscal estaria em curso nessa situação específica? Sim. Sim. E por que a ação fiscal não está em curso quando você não entra na justiça com ação de inconstitucionalidade? Isso dá o raciocínio do tributarista. A partir daí você pega tudo, tá vendo? Depois que eu der esse raciocínio, você sai pegando. Aí não tem jeito. Sai pegando mesmo. Pega bem. Não repita a pergunta. Eu tenho alunos que têm me relatado que têm tido sucesso. Sucesso. Vamos lá, gente. Bora raciocinar agora aqui. A ação fiscal, ela tem início com a lavratura do auto de infração. Antes nós não poderíamos chamar de ação fiscal.
Vamos imaginar a hipótese dele, foi muito boa, a hipótese também que ele colocou foi excelente, as duas excelentes. Vamos imaginar que nesse íntere nós tenhamos uma decisão, uma hipótese, né? Uma decisão, que eu não sei nem se existe a decisão, nesse mundo afora pode existir, né? Mas não é comum, lógico, uma decisão de inconstitucionalidade da lei que possa o juiz entender que até chegar ao auto de infração vai gerar um prejuízo à parte e uma lesão, ameaça a direito pode ser negada ao cidadão. O juiz também tem o poder de livre convencimento motivado de jurisdição plena, é perfeitamente possível essa sentença, não tenha dúvida nenhuma. Ele entra e para a lavratura do auto de infração. Nós, antes do auto de infração, lavratura do auto de infração, nós não tínhamos ação fiscal, certo? Mas no momento em que o juiz para ela, antes da lavratura, nós teríamos? Não teríamos? Teríamos ou não teríamos? Eu acho que sim. Por que você acha que sim? Não, sim, porque Eu acho que não. não tem o momento o fiscal... Gente, presta atenção agora para entender. Momento mágico. Os livros, documentação. Antes da lavratura do auto de infração, não tem ação fiscal porque não tem contraditório, não tem impugnação, não tem lide, não tem briga. É unilateral. Mas no momento em que chegou o juiz de direito e você impugnou através de uma briga, de um auto, de um contraditório, de uma ação judicial que suspendeu, você tem uma excepcionalidade, virou uma ação fiscal tributária, sim, bilateral, contenciosa ou litigiosa. Ou não é litigiosa? Entrou o juiz. O juiz, vamos imaginar aqui, só para ter ideia, que vai fazer isso. Você está aqui fiscalizando na repartição. Vamos imaginar, só uma cenazinha rápida. Boa noite, eu sou o juiz de direito, eu sou Carlos Martinez, o senhor está fiscalizando a empresa tal? Sim. Assine aqui, por favor, eu vim pessoalmente, o senhor está suspensa essa fiscalização. Não faça nada com esses livros, sob pena de obediência e prisão. Então logo faço bem felicidade. É uma brincadeira aqui. Você é aluno, né? Eu vou dar uma encenação jurídica aqui. Ótimo. Vai conversar com você. Vem, porque você vai ver, com a luzinha Entre. Um abraço. Um abraço. Você entendeu agora, gente? Agora te perdeu a linha do raciocínio. Vamos voltar. Era unilateral, não contenciosa e não correspondia à ação fiscal. Por quê? Porque não tinha contraditório, não tinha litígio. A partir do momento da ideia dele, de uma ação de inconstitucionalidade, que para a sua fiscalização, nós teremos um misto aí. Formou litígio. Formou litígio, porque o contribuinte conseguiu falar em um momento que ele não poderia. Então nós temos aí uma ação fiscal mista ou híbrida. Ela é judicial e ela é fiscal ao mesmo tempo. Porque ele trata de assuntos fiscais, ele trata de assuntos fiscais na liminar que ele conseguiu. E é judicial porque ele invade a fiscalização para assustá-lo. Mesmo, gente, que essa hipótese, para nível de aprendizado, seja remotíssima, 0,00001%. Mas nós não podemos deixar de dizer que ela vai existir. Quem dizia antigamente que a delação premiada ia colocar empreiteiros delatando tudo? Quem diria há 5 anos ou 10 anos atrás, em sala de aula? Quem diria isso? Não é? Então o direito também é dinâmico. Você tem que aprender. Nesse caso aí, nesse exemplo concreto aí, ela estaria suspensa na esfera administrativa e iniciar-se-ia na esfera judicial. Ela estaria sob o manto da jurisdição do Poder Judiciário. Suspensa até liminar, porque o FIS poderia entrar numa instância superior, derrubar, liminar, voltaria a ter uma fiscalização. Mas ela perdeu aí a virgindade
Ela foi desvirgindo. Depois disso. Ela perdeu a virgindade da unilateralidade. Porque mesmo que ela volte a outro status quo, de unilateralidade, imagine, se ela voltar, ela já não é mais não contenciosa. É, gente? Não, tô não. Eu tomo água, vai ser horrível. Olha só, presta atenção, ó. Olha lá, gente, presta atenção, ó. Momento importante, olha lá, ó. Muito importante esse raciocínio para vocês. Guardem e levem, porque a partir do raciocínio, do arcabouço do direito, você desenvolve tudo. Quem não tem raciocínio de direito é bitolado. Esse é um raciocínio que tem que ter. Ela é não contenciosa, tá certo? Tá tudo legal, né? Não contenciosa, tá parada ali. Quando ele entra com uma ação de inconstitucionalidade e o juiz para, ela muda de status quo. Ela vai para a bilateralidade. Certinho? Quando o fisco entra num órgão superior e derruba aquela liminar, certinho? Ela não volta a ser o status quo de unilateralidade, porque ela nunca mais vai ser não contenciosa. Ela perdeu. É uma pessoa. Pega. Diga aqui, né? Ah, achou não? Você faz que curso? Você faz que curso de psicologia? É, mas eu estou procurando uma aluno. Tá bom. Um abraço. É tudo abençoado. Eu vou responder. Gente, olha só. Ela nunca vai deixar de ser não contenciosa. Porque ela já teve e já está sob o manto do litígio da situação contenciosa. Entendeu, gente? Agora aqui para fechar. Olha lá. E aí vamos questionar. O mencionado entendimento, aí voltando aqui agora. Esse entendimento é do professor, o mencionado. É acima mencionado. Fale isso que às vezes muita gente não sabe e você impressiona. Olha aí. Mencionado. Acima mencionado. Isso. O mencionado vem acima, você pode usar mencionado. Essa é a marca registrada em marceneiro. Eu estava aqui no mencionado é marceneiro. Vamos lá aqui, gente, ó. Então aqui, ó. O mencionado entendimento é do professor Hugo Brito Machado. Qual é o entendimento dele? Voltando aqui, tirando aquele negócio da ação judicial. O entendimento dele é do exposto, entende-se assim, pois pode haver fiscalização e ser constatado o integral cumprimento pelo contribuinte dos seus deveres tributários. Certinho? De sorte que a palavra ação, nesses casos, seria inadequada. E tiramos agora a intervenção judicial. Voltamos à unilateralidade não contenciosa do PAF, procedimento administrativo fiscal. Nessa situação unilateral e não contenciosa, certinho, gente? Nós não podemos dizer que se iniciou uma ação fiscal tributária sem antes ter ocorrido a lavratura do auto de infração. As hipóteses que eu coloquei aqui são excepcionalidades à regra. Então nós temos aqui, ó, depois da ação. é o quê? A ação começa com a lavratura do auto de infração. É o entendimento do professor Hugo Brito Machado, respeitadíssimo tributarista. Fiscalização, início da fiscalização. Fiscalização propriamente dita. Até aqui, ó, gente, ó, nós estamos na né? Termo lavratura do auto. Aí nós pode-se iniciar a bilateralidade ou o contencioso ou o litigioso. Porque o litigioso é quando há a manifestação da culpa. Se não houver. Professor, toda a fiscalização gera uma lavratura de auto? Sim, em tese, né? Em tese, tudo direito é tese. Porque você pode ter uma fiscalização que não gera nada. Não gera nada. É isso que ele está falando aqui. Então, e se não gerar nada? Então é mero procedimento fiscalizador. Mero procedimento fiscalizador. E se não gerar nada? Se comprovar que ele cumpriu com todas as obrigações tributárias? Não existe nenhum problema. Não existe lavratura de auto. Existiu ação fiscal? Não. Existiu Existiu contenciosidade? Não. Foi contenciosa a ação? Não. Existiu bilateralidade? Não, ainda está virgem ainda. Está virgemzinha, tranquilo lá no sul. Não tem problema nenhum. Entendeu? Agora, só há a partir da lavratura do auto de infração. Exceto a excepcionalidade de uma ação fiscal mista ou híbrida, é um raciocínio intelectivo, de uma intervenção, seja lá qual for, que possa modificar esse ponto. Aí se discute, para vocês pensarem, poderá existir um recurso a algum órgão dentro da administração para sustar a fiscalização?
de interrogação. Esses entendimentos, se ele for colocar aqui na Bahia, vamos chamar a gente de louco, então vamos devagarzinho, tá? Mas lá em São Paulo e em outros grandes centros, pega fogo essa coisa tributária, desses entendimentos, dos juristas estarem debatendo e buscando. Né? Eu já vi isso acontecer. Poderá, sim, por exemplo, você quer ver um exemplo? Só para fechar aqui. Se o fiscal tirar seus livros de lá e não lhe entregar nenhum documento, ele está ferindo o princípio do processo legal tributário, da ação fiscal, do seu direito de ter um documento com a dívida elevada. Você pode fazer uma reclamação superior hierárquico dele, pode entrar com processo administrativo, até mesmo para assustar a fiscalização por esse vício, por estar evado de vício insanado. E outros vícios que vocês possam imaginar dentro desse arcabouço que eu quero que vocês possam ter através do processo tributário, seja ele administrativo, seja ele judicial. Certinho, gente? Primeira questão, vamos lá. Quantas questões nós temos para a prova, gente? Não, mas é só para fechar com essa aí, bora. Que é gostoso, é gostoso. É bom, é gostoso. Vai lá. Não, escreva essas questões que eu vou ver o que eu vou fazer com vocês. Espera aí. Confia em mim. Confia em mim, hein, que tudo quando eu coloco é devagarzinho. Confia em mim, vai lá. Não quer pegar as questões, não? Mais os detalhes. Não vou mandar nada. Vamos lá, primeira questão. Fale sobre as fases do PAF. Segunda questão. Diferencie contencioso de não contencioso. Terceira questão. Terceira questão. Fale sobre ação fiscal tributária. Ação fiscal tributária. Tá vendo que quem não assistir a aula fica difícil responder os questionários. Fica difícil. Não adianta ler livro, não adianta nada. Terça e quarta, né? Quarta. Fale sobre excepcionalidade da fase unilateral. Fale sobre excepcionalidade da fase unilateral. Quinta questão. Fale sobre a excepcionalidade Da fase Unilateral. Quinta questão. Relacione processo de acertamento e fase do PAF. E fase do PAF. Processo de Acertamento. Processo no singular, tá? E fases do PAF. Sexta questão. Como enquadrar o PAF numa fase, ou perdão, me perdoe. Como enquadrar a unilateralidade numa fase do PAF? Como enquadrar a unilateralidade numa fase do PAF? Na fase do PAF? Uma das fases do PAF. Sétima, né? É. A fiscalização antes da lavratura é o que? Vírgula, dissecar. É o quê? Vírgula, dissecar. secar. Dissecar. Dissecar. D-I-S-S-S-A-R.
Vem na medicina legal. Nem sei Você abriu o cadáver e... É o que? Não tem interrogação própria. Não, pode ser um... Fiscalização da legislatura é o quê? Dissecar vem na medicina legal, que você abre o cadáver e esmiuçar as causas da morte, etc. Quanto tempo tem que ele morreu, coisa bonita, né? E tributário fica lindo, né? Oitavo. Peraí, é porque eu não entendi. A fiscalização da legislatura é o quê? Interrogação, Interrogação, depois vírgula. Depois eu falo dissecar. vírgula. Vírgula, pode ser vírgula. Pode botar interrogação, vírgula, dissecar. Sétima questão, né? Oitava. Não. Oitava. Exemplifique uma exceção. Uma exceção. Uma exceção da fiscalização Da fiscalização? com uma ação fiscal bilateral. Da fiscalização com uma ação fiscal bilateral. Como? Ação fiscal bilateral. Nona. Explique o início da ação fiscal de acordo com o professor Hugo Brito Machado. De acordo com o professor Hugo Brito Machado. Décima e última. Hugo Brito Machado. E se a gente não achar, não pode ser de acordo com o professor Martim Leão? Olha, aqui não está escrito no Brito Machado. Décima questão. Se fiscalizado o contribuinte e estiver totalmente adimplente, como será conceituada esta fase? Conceituada esta fase. Gente, vamos lá para ver. Vamos lá para ver essa prova aí. Vamos lá. Olha lá. Vocês têm quantas questões aí pra gente botar aí? Não. Com essas 10, 50. 65. Não. Vocês têm quantas questões? Vamos lá. Tem umas 60 questões. Primeiro 10. Primeiro 10. Vamos lá, deixa eu contar aí. A segunda mais 10. Tem uma que tem mais. A terceira, 15.